domingo 29 de setembro. Tema: o casamento em Caná. Pergunta número 1. Que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Vamos ver a resposta em João, capítulo 2, versos de 1 a 11. Aqui está no contexto do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. A palavra bodas quer dizer uma festa, nesse caso aqui, uma festa de casamento. Vamos então ao texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Diz então a sua mãe aos seus serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes sabiam que tinham tirado a água de onde Jesus transformou em vinho, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe um vinho novo, bom, e quando já tem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Assim, deu Jesus início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Então esse último verso, verso 11, vem dizendo a última frase: e os seus discípulos creram nele. Então, é possível que por seus discípulos verem esse milagre acontecer, isso influenciou para que eles crescem que Jesus realmente era o Messias. E isso fez com que eles seguissem a Jesus. Afinal, como esse sinal tão poderoso não apontaria para Jesus como alguém enviado por Deus? Porque como que pode uma pessoa comum, fazer um milagre desse tipo? Então, os discípulos, provavelmente, eles ainda não estavam prontos para entender que Jesus era Deus. Então, isso foi um processo. Moisés era o líder dos israelitas e tirou Israel do Egito por meio de inúmeros sinais e maravilhas. Deus o usou para libertar Israel dos egípcios. Ele era, em certo sentido, Moisés, era como se fosse o salvador do povo. Através de Moisés, Deus fez muitos sinais para libertar o povo. Então Moisés era um tipo de salvador. Deus profetizou por meio de Moisés que enviaria um profeta especial, semelhante a ele. E pediu a Israel que ouvisse esse profeta especial que ainda iria chegar.
Esse profeta, obviamente, era Jesus. E Jesus fez esse primeiro sinal que apontava para a libertação de Israel do Egito. O rio Nilo era um recurso essencial para os egípcios, que consideravam o rio um deus. Uma das pragas do Êxodo foi dirigida ao rio. Se vocês se lembram bem, as águas do rio Nilo foram transformadas em sangue. Já em Caná, Jesus realizou um milagre semelhante, mas em vez de transformar a água em sangue, transformou-a em vinho. A água veio de 6 potes de pedra que eram usados para purificação em rituais judaicos, ligando o milagre ainda mais aos temas bíblicos da salvação. Ao narrar a transformação da água em vinho, assim João fez as pessoas pensarem no êxodo. Então, quando Jesus fez o milagre, João registrou no seu livro e ficou esse paralelo, essa comparação. A libertação do povo do Egito, Deus usou Moisés para que as águas do rio Nilo, que era um Deus adorado pelos egípcios, ela se transformou em sangue. Isso foi o começo dos milagres, né? Dos sinais que Deus fez para libertar o povo da escravidão do Egito. E agora, Jesus fez este milagre numa festa de casamento, transformando água em vinho, para dar início ao que é a libertação do povo de Israel dos seus pecados. Então, o anfitrião da festa achou que o vinho era o melhor que ele tinha, né? Por isso que ele chamou a atenção do dono da festa. E ele ficou realmente surpreso com aquela qualidade que aquela bebida tinha, sem saber do milagre que Jesus tinha realizado. E o que ele pensou? Que o dono da festa tinha guardado o melhor vinho para o final da festa. E lá nas festas judaicas, eles sempre serviam o melhor vinho primeiro. Aí depois que o pessoal já estava lá bem alegre, comemorando a festa, aí eles serviam um vinho um pouquinho mais inferior. Só que o mestre Sala, então, responsável pela festa, ele chegou junto do noivo e falou, quer dizer que você deixou o melhor vinho agora para o fim da festa? Então, só que ele não sabia que Jesus era que tinha transformado a água em vinho. Existe um termo que se escreve O-I-N-O-S. É um termo grego. Ele é usado tanto para suco de uva fresco, quer dizer, sem fermento, sem álcool, como também para o vinho fermentado, vinho alcoólico. Mas Ellen White nos afirma que o suco produzido pelo milagre que Jesus fizera não era alcoólico. Nós podemos ler isso no Desejado de Todas as Nações, página 110. Sem dúvida, aqueles que sabiam o que tinha acontecido ficaram surpresos. E assim, no casamento em Caná, Jesus fez o seu primeiro milagre e daí começou a sua missão. E os discípulos, nesse milagre, por causa desse milagre, eles acreditaram em Jesus e passaram então a realmente segui-lo. Agora nós temos uma pergunta para a nossa reflexão. Hoje, eu e você, quais são as nossas razões que nos ajudam a crer que Jesus é o nosso Messias, nosso Salvador? E quais as
razões nós temos para seguir a Jesus? Pense bem, com certeza nós vamos ver muitas razões para seguir o nosso bom mestre. Deus os abençoe.